As 11 palavras que o Espírito Santo fala quando você precisa de um milagre em silêncio. Você não ouve nada. O mundo lá fora continua girando. As pessoas passam apressadas. Os sons não param. Mas dentro de você, tudo está em silêncio. Você já orou tanto que suas palavras viraram suspiros. Já esperou tanto que sua fé parece cansada. E agora, nesse exato momento, enquanto assiste a este vídeo, talvez esteja se perguntando: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Mas o silêncio não é ausência. O silêncio é o idioma dos céus quando o milagre está em gestação. E há algo que poucos sabem: o Espírito Santo fala. Mesmo quando você não tem mais forças para pedir. Mesmo quando você já desistiu de tentar entender. Ele fala. E neste exato momento, ele quer te revelar 11 palavras. Palavras que ele sussurra no espírito daqueles que estão quebrados, aflitos, cansados, mas ainda acreditam. Essas palavras não são comuns. Não são frases prontas. São sementes proféticas. Essa é a primeira palavra que o Espírito Santo escolhe liberar sobre sua vida quando você está no meio do caos, da incerteza, da dor silenciosa que só você entende. E ele escolhe começar por ela não porque seja fácil, mas porque é essencial. O Espírito não fala em vão. Ele sabe que a confiança é o fundamento sobre o qual os milagres são construídos. E por isso, antes de mover o exterior, ele decide tocar o seu interior com essa palavra que, de tão simples, parece pequena. Chaves espirituais que abrem portas em momentos onde tudo parece fechado. Este vídeo não é mais um conteúdo cristão. É uma convocação divina. Você está prestes a atravessar o véu do silêncio e escutar aquilo que o céu já está dizendo a seu respeito. Fique até o fim, porque a última palavra pode ser exatamente a resposta pela qual você está esperando. Levanta onde há queda, e que cada palavra aqui liberada seja uma semente que frutifique milagres em nome de Jesus. Amém. Confia. Mas ela é uma rocha firme em meio ao mar agitado da alma. Confiar, no entanto, não é natural para o ser humano. Desde pequenos, aprendemos a nos proteger, a prever, a controlar. Queremos certezas, queremos garantias. Preferimos o que está sob o nosso domínio a viver pela fé. Mas confiar é o oposto disso. Confiar é abrir mão do controle, é se lançar nos braços invisíveis do Pai, quando tudo o que você vê ao seu redor grita que é loucura. É dizer: Deus, eu não entendo, mas mesmo assim, eu te entrego. É nessa entrega que o sobrenatural começa a se movimentar. Salmos 37:5 nos dá uma promessa condicional e direta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Preste atenção na ordem. Primeiro, entrega. Depois, confia. E então, ele fará. Mas o que mais me impacta nesse versículo não é o que Deus promete fazer. É a ausência de vírgulas. O texto não diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e talvez ele faça algo. Não. É direto. É progressivo. É íntimo. A entrega abre espaço para a confiança, e a confiança abre as portas do agir divino. Mas como confiar quando tudo desaba? Como confiar quando orações parecem não ser respondidas? Quando o milagre que você tanto pediu ainda não chegou? Quando a enfermidade permanece, a porta continua fechada e o coração ainda sangra por dentro? A resposta do Espírito é: confia. Não porque tudo já está resolvido, mas porque Ele está presente. Confiar não é uma sensação, é uma decisão. É você declarar: mesmo sem ver, eu sigo. Mesmo sem sentir, eu creio. Mesmo sem entender, eu descanso. E essa confiança precisa ser cultivada. Ela não surge do nada. Ela nasce da intimidade. O Espírito Santo não é apenas um conselheiro distante. Ele é seu companheiro constante. E é na convivência com ele, nos momentos de silêncio e adoração, que a confiança cresce. A confiança se fortalece quando você para de buscar explicações e começa a buscar presença. Quando você decide que a companhia dele vale mais do que qualquer resposta. Há momentos em que Deus não vai te explicar o porquê das coisas, porque Ele não quer que você dependa de respostas, mas de relacionamento.
Quando o Espírito Santo diz confia, ele não está te oferecendo um plano. Ele está te oferecendo a mão. E essa mão que te sustenta hoje é a mesma que criou os céus e a terra. A mesma que curou enfermos, que multiplicou pães, que escreveu com o dedo na areia, que segurou a cruz até o fim. É essa mão que está estendida para você agora. Mas confiar também significa continuar, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com orações que parecem não sair, mesmo com um coração que às vezes quer desistir. Confiar é um ato de coragem espiritual. É resistência invisível. É fé no escuro. É como andar sobre as águas ouvindo o vento, sentindo o frio, mas mantendo os olhos fixos em quem te chamou. E é nessa confiança que você encontra descanso. Não o descanso da ausência de problemas, mas o descanso de saber que você não precisa carregar o mundo nos ombros, porque ele já carregou tudo por você. E quando você confia, ele age. Talvez não da forma como você espera, mas sempre da maneira perfeita. Porque o Pai nunca se atrasa e o Espírito Santo nunca falha. A confiança não é apenas o primeiro passo para o milagre. Ela é, muitas vezes, o próprio milagre. Porque há dias em que o maior sinal de fé não é andar sobre as águas. É simplesmente continuar firme quando tudo parece querer te afundar. É levantar da cama, dobrar os joelhos e dizer: Deus, eu não tenho forças, mas eu confio. E nessa confissão, você move o céu. Agora você entende por que essa é a primeira palavra. Porque ela é a chave, a porta, a raiz. É através dela que o Espírito Santo começa a operar o invisível. É ela que abre caminho para as próximas. E se você conseguir segurar essa palavra e deixá-la descer do ouvido até o coração, então algo já começou a mudar. Confia, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na dúvida. Confia. Porque quando você confia, você entrega. E quando você entrega, ele começa a fazer. Espera. Esperar é uma das provas mais dolorosas da fé. E talvez seja por isso que o Espírito Santo escolhe essa palavra como a segunda semente a ser plantada em seu coração. Porque ele sabe que a espera é o território onde a ansiedade quer reinar, onde o medo tenta se fazer voz, onde a lógica humana tenta encontrar atalhos. Mas é também o lugar onde a glória de Deus se revela de forma mais profunda, onde os maiores milagres são gerados, onde o silêncio da alma prepara o caminho para o som da promessa cumprida. Esperar não é passivo. É uma guerra interna entre a carne que grita por movimento e o espírito que se rende à vontade divina. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja, não é qualquer tipo de espera que renova. É a espera no Senhor. Não é a espera angustiada, impaciente ou duvidosa. É a espera confiando que o tempo dele é perfeito, que os processos dele são sagrados, que ele nunca se atrasa. O Espírito diz: espera, não para castigar sua fé, mas para lapidá-la. Ele sabe que há coisas que só nascem no tempo certo, e se ele liberar antes da hora, pode matar o propósito. Assim como uma fruta colhida verde demais é amarga, uma promessa liberada antes do amadurecimento espiritual pode ser destruída pelas mãos de quem ainda não está preparado para recebê-la. A espera revela quem somos quando Deus não está fazendo aquilo que pedimos. Porque é fácil adorar quando tudo vai bem. É simples louvar quando a resposta chega no dia seguinte. Mas e quando os dias viram semanas, e as semanas se tornam meses, e o silêncio parece ser a única resposta? É aí que o caráter é provado. É aí que o coração é moldado. É aí que o Espírito Santo sussurra: espera, porque estou fazendo algo maior do que você imagina. Não confunda silêncio com ausência. Deus não trabalha em nossa ansiedade. Ele trabalha em nosso repouso. Enquanto você espera, Ele está operando nos bastidores. Está movendo corações, alinhando circunstâncias, quebrando resistências que você nem sabe que existem. Enquanto você se pergunta por que está demorando tanto, Ele está construindo uma resposta tão gloriosa que, se fosse revelada agora, você nem acreditaria.
Esperar é uma forma de confiar que o Pai sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende nada. E essa espera precisa ser ativa em adoração, em fé, em perseverança. Não é cruzar os braços e reclamar. É dobrar os joelhos e declarar: ainda que nada mude, eu espero. Ainda que doa, eu espero. Ainda que doa muito, eu continuo esperando. E o mais belo é que a espera não é um tempo perdido. Ela é o tempo onde você conhece mais de Deus do que de você mesmo, onde Ele se revela como consolo, abrigo e sustento, onde a intimidade com o Espírito é aprofundada, onde as raízes crescem em profundidade para que os frutos possam crescer em abundância. Então, se você está esperando hoje, não é porque Deus esqueceu de você. É porque Ele está te preparando para algo que exige maturidade espiritual, algo que não pode ser acelerado, porque carrega um peso de glória. E quando você estiver pronto, a espera se tornará memória. E a memória será testemunho. E o testemunho será resposta para outros que ainda estarão esperando. Espere no Senhor, não no tempo, não nas circunstâncias, não nas pessoas, mas nele, porque quem espera nele nunca é envergonhado. E quando o Espírito diz espera, ele está te dando a chave do tempo divino. Segure essa chave com fé, porque a porta vai se abrir. E quando abrir, você vai entender que a espera valeu cada segundo, ainda. Essa palavra parece pequena demais para conter tanto poder, mas quando o Espírito Santo a sussurra dentro de você, algo começa a se movimentar, porque ainda é mais do que uma partícula de tempo. É uma declaração espiritual. É como se o céu dissesse: eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho planos. Eu ainda sou o Deus que cumpre promessas. É a resistência da fé diante da realidade. É a chama que permanece acesa, mesmo quando os ventos da vida tentam apagar tudo. O profeta Abacuque escreveu um dos trechos mais profundos da Escritura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do curral e não haja gado nos estábulos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Repare nas palavras. Não é uma fé construída em cima de resultados. É uma fé que resiste mesmo na ausência total de evidências. É a fé do ainda. Ainda é a ponte entre o agora e o que ainda vai acontecer. É a teimosia santa de quem acredita quando tudo diz que não vai acontecer. Quando os relatórios são negativos, quando os sinais apontam para o fim, quando tudo parece perdido, o Espírito diz: ainda. Ainda é possível. Ainda tem vida. Ainda existe promessa. Ainda há um Deus sentado no trono, governando todas as coisas. E enquanto houver um ainda liberado pelo céu, não existe causa encerrada. Muitas vezes a dor vem como um grito silencioso. Acabou. Acabou a força. Acabou a esperança. Acabou a vontade de continuar. Mas o Espírito Santo, com sua voz suave e firme, responde: ainda não. Ainda não acabou. Ainda não foi o fim. Ainda não é a última palavra. Porque a última palavra sempre será dele. E enquanto ele estiver dizendo ainda, você não pode desistir. Essa palavra vem para confrontar diagnósticos, prazos e limitações humanas. Vem para lembrar que Deus não depende das circunstâncias para agir. Vem para afirmar que há milagres que florescem exatamente quando tudo parece seco, e que a esperança não morre enquanto houver um ainda sustentando sua fé. O ainda também é uma palavra que ativa a gratidão, porque ele nos ensina a perceber que mesmo em meio ao caos, ainda há motivos para adorar, ainda há fôlego, ainda há vida, ainda há presença, e se há presença, há possibilidade, há esperança, há redenção. O Espírito te lembra: você não precisa esperar a bênção chegar para agradecer. Você pode agradecer pelo ainda, pelo que ficou, pelo que restou, pelo que Deus preservou enquanto tudo parecia desabar. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e vendo ruínas. Talvez tenha perdido coisas, pessoas, momentos, mas olhe de novo. Se você ainda está respirando, Deus ainda tem planos.
Se você ainda sente algo em seu espírito ao ouvir essas palavras, é porque o céu ainda está trabalhando por você. E não é sobre o quanto você perdeu, mas sobre o que o Espírito ainda pode restaurar. Ainda há tempo para recomeçar. Ainda há cura para feridas antigas. Ainda há libertação para prisões internas. Ainda há consolo para choros que ninguém viu. Ainda há paz para mentes em guerra. Ainda há fogo para corações que se apagaram. Ainda há uma estrada quando você pensa que chegou ao fim da linha. O Espírito Santo não precisa de muito para começar algo novo. Ele só precisa de um ainda que encontre espaço dentro de você. E talvez seja exatamente por isso que essa palavra vem agora. Para que você não se entregue à dor como se fosse definitiva. Para que você não aceite como permanente aquilo que é apenas uma estação. O Espírito está dizendo: ainda estou contigo, ainda estou fazendo, ainda estou cuidando de detalhes que você nem imagina. Receba essa palavra como uma âncora que prende sua alma à promessa, uma âncora que te impede de ser levado pelo desespero. Não importa o que você perdeu, ainda há um Deus que restitui, ainda há um Salvador que restaura, ainda há um Espírito que renova, e enquanto houver um ainda vindo dos céus, você tem tudo o que precisa para continuar. Permanece. Essa palavra não carrega o brilho de um milagre instantâneo, nem o espetáculo de uma resposta visível, mas carrega algo que muitos ignoram: raiz. E é por isso que o Espírito Santo a libera como a quarta palavra. Porque permanecer é a arte de resistir ao tempo, à dúvida, à vontade de fugir. É a decisão de cravar os pés na verdade de Deus, mesmo quando tudo em você grita para correr, desistir, sumir. Jesus disse em João 15: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não foi uma sugestão, foi um convite à intimidade, à profundidade, à permanência, porque o que frutifica não é o que aparece rápido, mas o que suporta o processo. E o processo de Deus quase nunca é rápido. É lento, intencional, às vezes desconfortável, mas sempre transformador. Permanecer é sobreviver ao deserto, é atravessar a madrugada sem deixar que a escuridão apague a esperança. É continuar orando mesmo quando o céu parece calado. É ir para o culto mesmo quando você se sente vazio. É ler a Bíblia quando seu coração está cansado. É levantar e seguir mesmo sem vontade. Não porque você sente, mas porque você crê. Porque você entende que Deus é tão real no silêncio quanto no barulho. Tão presente no processo quanto no resultado. O Espírito Santo não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando corações dispostos a permanecer. Porque quem permanece, amadurece. Quem permanece, floresce no tempo certo. Quem permanece, carrega frutos que duram. Permanecer é um ato de fé camuflado de rotina. É o milagre escondido no cotidiano. É a revolução secreta da alma que diz: eu não vou sair da presença, não importa o que aconteça. Quantas vezes você já quis desistir? Quantas vezes sentiu que não aguentava mais? Que sua fé era pequena demais, sua força fraca demais, sua história quebrada demais. E ainda assim, você permaneceu. Talvez não tenha percebido, mas cada vez que você dobrou o joelho e orou em lágrimas, você permaneceu. Cada vez que você adorou em meio à dor, você permaneceu. Cada vez que você escolheu esperar por Deus e não buscar atalhos, você permaneceu. E isso tem valor eterno, porque permanecer não é perder tempo. É ganhar profundidade. É enraizar sua fé de forma tão profunda que nenhuma tempestade vai te arrancar. Os ventos virão, as chuvas vão bater, mas quem permanece na rocha, permanece de pé. E essa rocha é Cristo. E o Espírito é quem te firma nela. Muitos começam, poucos continuam, porque o permanecer exige algo que o ego odeia: constância sem reconhecimento. Você permanece, mas ninguém vê. Você ora, mas ninguém agradece. Você serve, mas ninguém valoriza. Mas o céu vê, o Espírito vê, e ele registra cada momento em que você, mesmo cansado, escolheu permanecer. Permanecer também é resistir às vozes contrárias, a vozes que vão tentar te arrancar do lugar da promessa. Vão dizer que é perda de tempo,
que nada vai mudar, que você está sozinho. Mas o Espírito sussurra no íntimo: permanece. Não porque você entende, mas porque eu estou aqui. E onde eu estou, há propósito. O inimigo não teme quem começa. Ele teme quem permanece. Porque quem permanece é fiel. Quem permanece não precisa de evidência para crer. E é essa fé, essa fidelidade silenciosa, essa constância escondida que move o coração de Deus. O fruto não nasce no dia da semente. Existe um intervalo entre plantar e colher. E nesse intervalo muitos desistem. Mas os que permanecem veem o fruto, veem a promessa, veem a glória de Deus se manifestando de maneira que nenhum esforço humano poderia produzir. Se você está ouvindo isso hoje, é porque o Espírito está dizendo: permanece, você está mais perto do que imagina. Você não resistiu até aqui em vão. Cada oração, cada lágrima, cada clamor silencioso, tudo isso tem valor eterno. E no tempo certo, você verá que permanecer foi a decisão mais poderosa que você já tomou. Permanece. Porque há coisas que só florescem para quem escolhe não sair do lugar da promessa. E você está nesse lugar. Não solte. Não fuja. Não troque por algo passageiro. Fique. Porque quem permanece em Deus nunca permanece em vão. Sou eu. Quando o Espírito Santo libera essa palavra, ele não está apenas te revelando quem ele é. Ele está acalmando quem você está se tornando diante da dor. Essa palavra ecoa nas tempestades mais intensas, nos vales mais escuros, nas madrugadas mais silenciosas da alma. É a voz que rasga o medo como um raio no meio da noite, trazendo clareza onde antes só havia confusão. Ela não vem para explicar. Vem para afirmar, para marcar, para mudar tudo. Quando os discípulos estavam no meio do mar enfrentando ondas e ventos, com a embarcação sendo sacudida de um lado para o outro, eles viram uma figura caminhando sobre as águas. Pensaram ser um fantasma. Gritaram. Tiveram medo. Estavam em pânico. Mas então Jesus falou em voz firme e carregada de autoridade: sou eu, não temais. Aquele momento resume o que muitos de nós vivemos. Estamos em meio a circunstâncias que não controlamos, clamamos, esperamos. E muitas vezes achamos que estamos sozinhos. Mas então, sem alarde, o Espírito se revela. E quando ele diz, sou eu, algo em nós se quebra. O medo começa a recuar. A fé começa a se levantar. Sou eu não é só uma frase. É identidade. É presença. É o próprio eu sou de Êxodo 3:14 falando diretamente ao nosso coração. Foi essa expressão que Deus usou ao se apresentar a Moisés. Eu sou o que sou. Ele não disse, eu fui. Não disse, eu serei. Ele disse, eu sou. Presente. Real. Agora. Eterno. Sempre aqui. Sempre suficiente. Quando o Espírito Santo diz, sou eu, ele está te lembrando que a sua situação não está nas mãos do acaso, mas nas mãos daquele que sempre foi, sempre é e sempre será. Ele é o Deus que nunca perdeu o controle. Nunca foi pego de surpresa, nunca se atrasou. E ainda que você esteja em um cenário que pareça sem saída, ele está te dizendo, sou eu quem permitiu, sou eu quem está contigo, sou eu quem vai te conduzir até o outro lado. Essa palavra também carrega confronto, porque ela exige rendição. Quando você reconhece que é Ele, você precisa parar de lutar com as armas da carne. Precisa parar de tentar resolver com a força do braço. Precisa parar de buscar soluções em fontes que não têm água. Quando Ele diz, sou eu, Ele está dizendo, chega, agora é comigo. Você fez o que podia. Agora, deixa eu ser Deus. Quantas vezes nos perdemos tentando ser os senhores da nossa própria história? Tentamos escrever capítulos que só o Espírito poderia narrar. Tentamos curar feridas que só Ele pode tocar. E no meio dessa tentativa, cansamos, desgastamos, enfraquecemos. Até que vem essa palavra, como um abraço invisível, sou eu. E ela nos faz lembrar que não precisamos mais lutar sozinhos. E o mais belo é que muitas vezes Ele diz isso enquanto ainda estamos no meio do mar, antes da bonança,
antes da cura, antes da resposta. Ele não espera acalmar tudo ao redor para se revelar. Ele se revela no caos, no escuro, na dúvida, porque é nesse cenário que o sou eu se torna mais necessário. É quando você menos sente que ele está, que ele mais quer te lembrar. Sou eu nunca saí, eu nunca te deixei. Essa palavra também é consolo para os que oram e não recebem resposta imediata. Porque talvez você não tenha escutado soluções, mas escutou presença. Talvez o milagre ainda não chegou, mas a paz já começou a brotar. E é isso que muda tudo. Saber que não estamos sozinhos, que não estamos à deriva, que não estamos esquecidos. Sou eu é a voz do pastor chamando sua ovelha pelo nome. É o pai dizendo ao filho perdido: eu te vejo. É o noivo sussurrando à noiva cansada: eu estou vindo. É o Espírito Santo te lembrando que ele não é um visitante, ele é habitação. Ele mora em você. Ele sente com você. Ele sofre com você. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Receba essa palavra como um selo no seu espírito, como um decreto que anula o medo, a angústia, o desespero. Deixe ela ecoar até nos cantos mais escuros da sua alma. Sou eu é o suficiente. Porque quando você tem certeza de quem está com você, você pode atravessar qualquer tempestade. Não é sobre ver o caminho, é sobre saber quem está no barco. Não é sobre controlar o futuro, é sobre confiar em quem já está lá. O Espírito Santo te diz agora, com amor e autoridade: sou eu, e isso basta. Porque se é ele, tudo muda, tudo se alinha, tudo encontra sentido, mesmo no silêncio. Veja, essa palavra não é um simples convite à visão natural. Ela é uma convocação à percepção espiritual. É como se o Espírito Santo, ao pronunciá-la, tocasse os olhos da alma e dissesse: abre, enxerga. Há mais acontecendo do que você consegue ver. Porque nem tudo o que Deus está fazendo pode ser observado com os olhos do corpo. Algumas obras são secretas, profundas, silenciosas, e para discerni-las é preciso ver com o coração. Isaías 43:19 nos revela o próprio Deus dizendo: eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Esse versículo carrega um alerta. Deus está agindo, Deus está criando algo novo. Mas há uma pergunta: você consegue perceber? Você consegue ver o invisível sendo moldado? Você consegue discernir o invisível se tornando real, mesmo quando os seus olhos ainda não captam nada? Ver não é apenas observar. Ver no contexto espiritual é reconhecer o mover de Deus em meio à aparência de estagnação. É encontrar sentido onde tudo parece sem lógica. É captar o pulsar do céu enquanto a terra permanece silenciosa. É perceber que mesmo quando tudo está igual por fora, algo está se movimentando dentro do propósito. E quando o Espírito Santo diz veja, ele está te chamando para um nível mais alto de sensibilidade. Essa palavra confronta a superficialidade da nossa fé, porque muitas vezes condicionamos a nossa crença ao que conseguimos tocar, medir, controlar. Dizemos que cremos, mas exigimos provas. Dizemos que confiamos, mas queremos sinais. Dizemos que seguimos, mas precisamos de mapas. E o Espírito, em amor e verdade, nos chama à maturidade. Veja além da dor. Veja além da espera. Veja além das circunstâncias. O veja do Espírito também cura a cegueira provocada pela dor. Há sofrimentos que nos cegam, que nos fazem enxergar tudo com o filtro do trauma, da perda, da frustração. A ferida se torna lente, e tudo o que olhamos passa a refletir medo, decepção, insegurança. Mas o Espírito vem e diz: veja. Ele toca os olhos da alma, assim como Jesus tocou os olhos do cego de Betsaída. Primeiro aquele homem viu pessoas como árvores, depois viu claramente. Assim é com muitos de nós. O primeiro toque nos tira da escuridão. O segundo nos leva à clareza. Ver é lembrar que há mais do que a dor está mostrando, que há um plano maior do que a perda que você viveu, que há uma promessa além da falência que você enfrentou, que há um renovo mesmo depois do luto,
que há recomeço mesmo depois da vergonha, que há florescendo mesmo onde tudo parecia seco. O veja do Espírito também é profético. Ele antecipa o futuro dentro do presente. Ele te faz contemplar o que ainda não aconteceu como se já fosse real. Hebreus 11:1 chama isso de fé. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é ver o que ainda não chegou como se já estivesse em suas mãos. Fé é caminhar pela visão interior e não pela exterior. E é exatamente por isso que o inimigo tenta tanto cegar seus olhos espirituais. Ele sabe que se você enxergar como Deus vê, nada poderá te parar. Ele sabe que se você ver o valor que tem, você não vai mais aceitar migalhas. Que se ver o futuro que Deus preparou, vai parar de se apegar ao que passou. Que se enxergar a beleza da graça, vai abandonar o peso da culpa. O inferno teme uma pessoa que enxerga com os olhos do Espírito. Ver também é reconhecer Deus onde ninguém mais vê. É ver a mão dele na enfermidade, no desemprego, no deserto, no fim de um ciclo. É olhar para o pouco e enxergar o muito. É ver um vale de ossos secos e visualizar um exército se levantando. É olhar para a cruz e enxergar salvação. É olhar para a pedra removida e ver a ressurreição. É olhar para o céu fechado e perceber que a chuva está prestes a vir. O Espírito te chama a abrir os olhos, a não viver mais limitado pelo que o natural mostra, a não julgar mais os processos apenas pelo que sente, a confiar na direção dele mesmo quando o caminho ainda não está claro. Porque o veja do Espírito não depende de luz externa. Ele acende luz por dentro. Talvez você esteja em um cenário que parece repetitivo, cansativo, sem graça. Mas se permitir que o Espírito toque seus olhos hoje, você vai perceber os detalhes. Vai ver o cuidado nas entrelinhas. Vai enxergar a provisão no lugar da escassez. Vai notar a proteção nos momentos em que achou que estava sozinho. Vai contemplar o mover que já começou. Veja, veja com fé. Veja com esperança. Veja com gratidão. Veja com discernimento. Porque quando você vê o que Deus está fazendo, mesmo no invisível, sua alma encontra paz. Porque tudo muda quando os olhos se abrem para o que o céu está revelando. Ouve. Essa palavra vem como um sopro de consolo sobre corações que estão cansados de esperar uma resposta. Ela não carrega promessas barulhentas nem manifestações extraordinárias, mas ela carrega a certeza de que o céu não está surdo. Que mesmo quando tudo parece silenciado ao redor, existe um Deus que ouve, um Espírito que escuta, um Pai que nunca deixou de prestar atenção. Quantas vezes você já orou e sentiu, como se as palavras batessem no teto e caíssem de volta? Quantas vezes seu clamor foi tão profundo que se tornou gemido? E quantas vezes você chorou calado, em silêncio, porque não sabia nem o que dizer? O Espírito Santo viu. O Espírito Santo ouviu. Ele escutou cada lágrima, porque as lágrimas também falam. Elas também têm voz, e a linguagem do céu não é limitada ao som da sua boca, mas à entrega do seu coração. Salmos 34:15 diz: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Atentos, não distraídos, não indiferentes, não apressados, atentos. O Espírito ouve com um tipo de escuta que o mundo não consegue oferecer. Ele escuta o que ninguém escutou. Escuta o que você mesmo não conseguiu expressar. Escuta além das palavras. Ele ouve o grito abafado que vive dentro de você. Muitas vezes, confundimos a ausência de resposta com a ausência de escuta. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Ele não se move pela nossa ansiedade. Ele responde no momento em que a resposta vai cumprir o propósito e não gerar destruição. Porque sim, há respostas que, se viessem antes da hora, nos afastariam da fé ao invés de fortalecê-la. Há portas que, se abrissem agora, nos empurrariam para caminhos que não fomos preparados para trilhar. Por isso, o Espírito diz: ouvi, mas espera, porque estou cuidando do tempo, do cenário e do seu coração. Essa palavra também confronta o sentimento de abandono. Porque quando as respostas não vêm,
O coração tende a acreditar que foi deixado de lado. O inimigo sussurra: ele não liga para você, ele esqueceu, ele ouve a todos, menos a você. Mas o Espírito, com voz mansa e poderosa, responde: eu ouvi e continuo ouvindo, você não está sozinho. Ouvimos muito sobre um Deus que fala, mas esquecemos que ele também ouve, e ouve com compaixão, ouve com empatia, ouve com amor. Não há frieza na escuta do Espírito, há acolhimento. Quando você ora, ele não apenas recebe suas palavras, ele recebe você. Ele te abraça na oração, ele te envolve na intercessão, ele faz do seu clamor um altar. Há algo poderoso em saber que fomos ouvidos. Mesmo que nada mude por fora, saber que o céu te escutou muda tudo por dentro. Dá paz, dá força, dá esperança. Porque não é qualquer um que te ouviu. Foi o Criador, o Redentor, aquele que governa todas as coisas, aquele que pode virar tudo ao seu favor com um simples toque. E ele ouviu você. A história de Ana, mãe de Samuel, nos ensina sobre isso. Ela chorava amargamente diante do altar, orava com os lábios, mas sem emitir som. Apenas seu coração gritava, e Deus ouviu. Quando Eli a acusou de estar embriagada, ela respondeu: não, Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito. Por causa da minha aflição e tristeza tenho falado até agora. E o céu já havia escutado antes mesmo que o sacerdote compreendesse. Porque Deus ouve o coração antes que o mundo entenda o que está acontecendo. O Espírito Santo ouve o coração dos filhos, ouve até o silêncio pesado de quem desistiu de pedir. E mesmo nesses momentos, ele continua intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Ele transforma seu silêncio em súplica. Ele interpreta sua dor e apresenta ao Pai como adoração. Porque há uma linguagem que só o céu entende. E essa linguagem se chama rendição. Se hoje você sente que ninguém te entende, que ninguém realmente escutou sua dor, lembre-se disso. O Espírito ouviu. Ele escutou aquela oração rápida no trânsito. Ele escutou aquele desabafo no quarto de madrugada. Ele escutou aquele "me ajuda" que você disse em lágrimas no banheiro, tentando parecer forte. E ele continua escutando. Cada oração, cada suspiro, cada clamor. Receba essa palavra como uma resposta. Talvez não a resposta que você imaginava, mas a mais poderosa que o céu poderia te dar hoje. Ouvi. O Espírito te ouviu. E porque ouviu, está movendo céus e terra. Está alinhando promessas. Está mexendo em lugares que você não vê. Está preparando o que você não imagina. E no tempo certo você verá com os olhos aquilo que o céu já escutou com atenção. Levanta. Essa palavra vem como um choque de vida em meio ao torpor da alma. É como um raio de luz atravessando a escuridão do abatimento. Quando o Espírito Santo libera essa palavra, ele não está apenas te chamando para sair do lugar. Ele está te chamando de volta à existência, à identidade, à fé, ao propósito. Levantar não é apenas se erguer fisicamente, é se reposicionar espiritualmente. É responder a um chamado invisível que diz: você ainda não acabou, eu ainda estou aqui, e ainda há um caminho. Em Marcos 2:11, Jesus olha para o paralítico e declara: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa cena carrega camadas de cura muito além do físico. Aquele homem não podia andar, mas também não podia sonhar, não podia ir, vir, viver livremente. Sua alma estava limitada pelo seu corpo, mas com uma palavra, tudo mudou. Levanta. Uma ordem que desafia a realidade, que confronta o impossível, que ignora os anos de dor acumulada e estabelece uma nova possibilidade em fração de segundos. O Espírito Santo age da mesma forma. Ele olha para suas limitações e, ao invés de se deter nelas, ele profetiza movimento. Ele fala com autoridade. Levanta. Porque ele sabe que se você continuar deitado nesse lugar de dor, vai se acostumar com ele. E o problema de permanecer caído por tempo demais é que a queda começa a parecer identidade. Mas não é. A sua identidade está em Cristo.
E Cristo está de pé, Cristo está vivo, Cristo está se movendo, e quem está nele precisa levantar. Levantar é resistir ao conformismo. É desafiar a voz interna que diz que não dá mais. É encarar os destroços, e mesmo sem entender como reconstruir, decidir que não vai permanecer prostrado. É reunir os cacos da alma e apresentar ao Espírito Santo dizendo: não tenho mais forças, mas se o Senhor está dizendo levanta, então eu vou. E o mais incrível é que o levantar começa por dentro. Antes do corpo, é o espírito que se ergue. Antes do passo, é a fé que se levanta. E quando a fé se levanta, tudo ao redor começa a responder. Porque a fé move montanhas, mas também move o coração daquele que estava imobilizado por traumas, medos e pecados. O Espírito Santo conhece cada queda, cada escorregão, cada desânimo. Ele viu quando você caiu e pensou: nunca mais vou conseguir. Ele ouviu quando você sussurrou: eu falhei de novo. Ele esteve presente quando você se escondeu com vergonha, achando que já era tarde demais. E mesmo assim, ele não se afastou. Ao contrário, ele se aproximou ainda mais. E agora, com amor e autoridade, ele te diz: levanta. Essa palavra carrega cura, porque levantar não é ignorar a dor, mas reconhecer que a cura é maior do que a ferida. Não é fingir que nada aconteceu, mas acreditar que Deus é capaz de transformar o que aconteceu em testemunho. Levantar é declarar guerra contra a paralisia da alma. É dizer ao medo: você não vai mais me dominar. É dizer à culpa: você não define quem eu sou. É dizer à depressão: você não terá a última palavra. Talvez você tenha caído por cansaço, por erro, por mágoa, por esgotamento emocional. Talvez ninguém saiba a dor que te derrubou. Talvez nem você saiba explicar como chegou nesse estado. Mas o Espírito não precisa de detalhes para agir. Ele precisa apenas de uma resposta. E hoje ele está estendendo a mão sobre sua vida, não para te julgar, mas para te erguer. Levantar também é um ato de fé, porque levantar é arriscado. Quando você está no chão, já não tem mais para onde cair. Mas quando decide se erguer, se expõe à possibilidade de tentar outra vez. E isso assusta, mas também liberta, porque o chão nunca foi seu lugar definitivo. Foi apenas uma pausa, um ponto da caminhada, um momento. E agora o Espírito está dizendo: acabou, levanta, há mais. Você não nasceu para viver caído, não foi feito para habitar no desânimo. Há propósito em você que só se manifesta quando você decide se colocar de pé. E mesmo que suas pernas estejam fracas, mesmo que sua alma esteja tremendo, a força disponível, não a sua, mas a dele. A força do Espírito que te levanta do pó, te tira do vale e te põe de volta no caminho. Não importa quantas vezes você caiu. O céu está interessado em quantas vezes você vai se levantar. E hoje é uma dessas vezes. É o dia em que você vai se erguer, não por orgulho, mas por graça. Não porque venceu tudo, mas porque decidiu não permanecer vencido. Você é mais do que o erro que cometeu, mais do que a dor que sentiu, mais do que a queda que viveu. O Espírito Santo te chama. Ele não está dizendo apenas levanta-te, mas anda. Volta a viver, volta a acreditar, volta a construir. Porque quando ele fala, até o que estava morto se põe de pé. Levanta, porque a tua história não terminou. E quem escreve, ela não desistiu de você. Respira. O Espírito Santo não está apenas pedindo que você encha os pulmões de ar. Ele está te chamando de volta para a vida. Porque há momentos em que a alma prende a respiração, em que o coração se aperta de tal maneira que até o ato de respirar se torna difícil. Situações em que o fôlego parece curto, os pensamentos aceleram, o peito pesa e tudo dentro de você grita por alívio. E nesse exato instante, o Espírito se aproxima com ternura e diz: respira, eu estou aqui. Em Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Desde o princípio, o sopro de Deus foi o que nos deu existência,
E até hoje, é esse sopro que nos mantém vivos, inteiros, conscientes da presença dele. Respirar não é apenas uma função fisiológica. É um ato de confiança. É dizer, mesmo com tudo fora do lugar, eu ainda posso respirar. E se ainda posso respirar, é porque ainda há esperança. O Espírito Santo quer te lembrar que nem tudo precisa ser resolvido agora, que você não precisa ter todas as respostas hoje, que nem tudo está sob o seu controle. Respira. Você está tentando carregar um fardo que não foi feito para você. Está tentando resolver guerras que são espirituais com armas humanas. Está sufocado pela ansiedade, pelo medo, pelas cobranças que a vida impõe. Mas hoje, o céu te dá permissão para parar e respirar. Respirar é o primeiro passo para recomeçar. É como dizer ao seu interior, calma, não acabou. Só desacelera, só entrega. Porque há momentos em que o melhor a se fazer não é correr mais rápido, mas parar por um instante e recuperar o fôlego. E o Espírito está com você nesse instante. Ele está ao seu lado, acalmando os seus batimentos espirituais, desacelerando os seus pensamentos, refazendo as suas forças com um simples toque de paz. A respiração nos conecta com o presente, e o presente é o lugar onde Deus está. Ele não habita nas suas memórias amargas, nem nas suas projeções ansiosas. Ele está aqui, agora, neste momento em que você respira. E é nesse lugar que ele começa a curar, a restaurar, a reorganizar tudo dentro de você. Você não precisa sair correndo em direção ao futuro. Precisa apenas estar onde ele está, no agora. Há um nome de Deus que, segundo algumas interpretações judaicas, é impronunciável de tão sagrado, o tetragrama IQAWH. Muitos estudiosos dizem que, quando pronunciado corretamente, ele soa como o som de uma respiração. Isso significa que toda vez que você respira, você está, de certa forma, dizendo o nome dele. Está invocando presença. Está se reconectando com a fonte da vida. Isso não é religião. É revelação. É intimidade. Respirar também é um símbolo de rendição. É o reconhecimento de que você precisa parar de tentar ser forte o tempo todo. De que está tudo bem dizer, eu não estou bem. De que não há vergonha em admitir cansaço, fragilidade, angústia. O Espírito Santo não se escandaliza com a sua fraqueza. Ele se aproxima dela, porque é ali, no espaço vazio da sua força, que a força dele se manifesta com perfeição. E quando você respira, você permite que a alma se alinhe novamente com o Espírito. Você deixa espaço para ele entrar, mover, consolar, dirigir. Quantas vezes, em meio à ansiedade, você perdeu a percepção da presença dele? Quantas decisões você tomou no impulso da pressa, no desespero do momento, no pânico da espera? Mas agora, ele te diz, respira. Eu ainda estou no controle. Você não perdeu nada. O que é seu está reservado. O que foi prometido não foi cancelado. Só respira. É interessante que Jesus, depois de ressuscitar, soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. Mais uma vez, o sopro divino restaurando, renovando, enchendo. O Espírito Santo continua fazendo isso até hoje. Ele sopra sobre os abatidos, ele sopra sobre os cansados, ele sopra sobre os quebrados. E quando ele sopra, a vida volta. O ânimo retorna, a fé desperta, a alma expande. O coração volta a bater no ritmo do céu. Se você chegou até aqui se sentindo sufocado, exausto, pressionado por dentro, então essa palavra é para você. Respira. Você não precisa controlar tudo. Não precisa resolver tudo. Não precisa ser tudo. Só precisa deixar o Espírito soprar sobre você de novo. Só precisa abrir espaço para que ele te renove por dentro. Respira, porque há fôlego novo sendo liberado sobre você agora. Descansa. Essa palavra não vem como uma sugestão suave. Ela vem como um comando misericordioso do céu sobre almas que estão exaustas. O Espírito Santo não está pedindo que você relaxe. Ele está ordenando que você solte.
Porque descansar no contexto espiritual não é tirar férias, é tirar o peso do controle, é entregar o que você não pode mudar, é admitir que chegou ao limite e que dali em diante só Deus pode fazer. Descansar é um dos maiores atos de fé que alguém pode praticar. Porque quem descansa, confia. E quem confia, descansa. Não porque tudo está resolvido, mas porque sabe que Deus está conduzindo. E esse é o descanso que o Espírito está oferecendo hoje. O descanso da alma. O descanso da mente. O descanso do coração. O descanso que não depende de circunstâncias, mas de presença. Salmo 62:1 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Essa espera silenciosa não é apatia, é confiança absoluta. É quando você silencia os ruídos internos, as perguntas sem resposta, as cobranças emocionais e decide confiar. O Espírito está chamando você para esse lugar. Um lugar onde o barulho do mundo não abafa mais a voz de Deus. Um lugar onde o caos não governa mais o seu interior. Um lugar onde você pode respirar fundo e declarar: está nas mãos do Pai. Mas descansar é difícil para quem aprendeu a sobreviver lutando. Você está acostumado a resolver, a correr, a carregar. E de tanto fazer isso, o seu coração se convenceu de que, se você parar, tudo desmorona. Mas essa é a mentira que o inimigo quer que você acredite. Porque enquanto você carrega o que não foi feito para seus ombros, você impede que o Espírito Santo carregue por você. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não prometeu aliviar os fortes, ele chamou os cansados. Ele não esperou que você se consertasse para depois te acolher. Ele veio exatamente para os que não conseguem mais continuar, para os que por dentro estão em pedaços, para os que gritam em silêncio todos os dias pedindo um escape, um alívio, um sopro de paz. E a paz que ele dá não é ausência de problemas, é presença no meio do caos. É o descanso em meio à tempestade. É o Jesus dormindo no barco enquanto as ondas se levantam. E quando os discípulos apavorados o acordam dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele se levanta, acalma o vento e o mar e pergunta: por que vocês ainda não têm fé? O descanso de Jesus era a evidência da fé dele. E esse mesmo Espírito que habitava nele agora habita em você. E ele te chama para esse mesmo descanso. Descansar é soltar o que não faz mais sentido segurar. É parar de tentar abrir portas que já foram fechadas. É reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido agora. É confiar que há um tempo certo para todas as coisas, e que esse tempo não é seu. É do céu. E o céu nunca erra. O Espírito Santo vê o peso que você está carregando, o peso da culpa, o peso da expectativa, o peso do passado, o peso do que não aconteceu. E ele se inclina agora sobre você para dizer: descansa. Você não precisa provar mais nada. Você não precisa correr mais um pouco. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Você só precisa confiar, porque eu estou aqui. E onde eu estou, há descanso. Esse descanso não vem da mente, vem do Espírito. É um descanso que invade quando você para de lutar contra o invisível e começa a se render ao invisível. Quando você entende que descansar não é parar de crer, é crer tanto que pode parar de lutar. Há promessas que só se cumprem quando você decide descansar. Há milagres que só se manifestam quando você sai do caminho. Há orações que só são respondidas quando você para de insistir e começa a simplesmente confiar. E talvez esse seja o seu momento. O momento de soltar, de abrir as mãos, de fechar os olhos, de respirar fundo e descansar. Porque enquanto você tenta manter tudo sob controle, você vive em tensão. Mas quando descansa, o Espírito Santo trabalha. Ele age no que você não vê. Ele opera no que você não entende. Ele transforma o que você não conseguiria tocar. E ele faz tudo isso enquanto você descansa. Receba essa palavra como um chamado. Um chamado para sair da guerra interior e entrar no descanso da graça.
Um chamado para deixar a ansiedade aos pés da cruz. Um chamado para acreditar que a paz é possível, que o repouso é real e que Ele cuida melhor de você do que você mesmo. Descansa, porque Deus está no controle, já. Essa palavra não aponta para um amanhã distante. Ela não projeta a esperança para um futuro incerto. Ela traz o peso do agora. Quando o Espírito Santo diz já, ele está arrancando a sua fé do campo da espera e colocando-a no campo da realização. Ele está declarando que algo não está a caminho, já começou. Que a promessa não está apenas sendo preparada, já foi liberada. Que a resposta não está só no horizonte, já está no ar, tocando a sua vida neste exato momento. Em João 11:40, diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse a Marta: "Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?" Esse verás não era um consolo distante, era um anúncio iminente, porque ele sabia que a ressurreição não era um projeto futuro, era um decreto presente. Lázaro não seria ressuscitado daqui a semanas, ele estava prestes a sair da sepultura naquele instante. O já de Deus quebra o relógio humano. Ele não segue o seu cronograma. Ele age quando o tempo dele diz agora. E esse agora, muitas vezes, chega no momento em que tudo parece perdido. Quando os prazos já passaram, quando as portas já se fecharam, quando o diagnóstico já foi dado, quando a lógica já desistiu. Porque o já do céu não depende de circunstâncias favoráveis. Ele depende apenas da ordem do Altíssimo. Uma palavra liberada dele é suficiente para transformar o que estava morto em vida. E quando o Espírito Santo sopra essa palavra sobre você, ele está te dizendo: não espere para crer, creia agora, porque já está feito. O já também é um chamado à ação. Ele não vem para que você continue parado, esperando mais um sinal. Ele vem para te mover, para tirar você da passividade espiritual, para te fazer agir como alguém que já recebeu, falar como alguém que já viu, louvar como alguém que já viveu o milagre. Porque no reino espiritual, muitas vezes é preciso agir no presente como quem já está no futuro, para que o futuro se manifeste no presente. Essa palavra é, ao mesmo tempo, resposta e desafio. Resposta, porque ela te garante que o céu já se posicionou a seu favor. Desafio, porque ela exige que você mude sua postura. Não dá para receber um já do Espírito e continuar agindo como se nada tivesse acontecido. É preciso alinhar suas palavras, suas decisões, seu coração com a realidade do que Deus já declarou. Talvez você esteja orando há anos por algo e não percebeu que o céu já liberou a resposta. Ela só está esperando que você se mova, que você estenda a mão, que você dê o passo, que você saia do barco, que você chame pelo nome aquilo que já é seu em Cristo. O já é como a chave entregue na sua mão. Ela está ali, disponível, mas você precisa usá-la para abrir a porta. O já também confronta o medo, porque ele não dá espaço para adiar. Ele não permite que você empurre sua obediência para amanhã. Quando o Espírito diz já, ele está dizendo que o momento perfeito não está no futuro, é o presente. E muitas vezes é a coragem de agir agora que destrava anos de espera. Porque há bênçãos que só se manifestam quando você decide não esperar mais para crer. E é assim que Deus opera. Ele cria o universo com um haja, e no mesmo instante já existe luz. Ele fala ao leproso: fica limpo, e imediatamente a pele é restaurada. Ele declara: está consumado na cruz, e naquele exato segundo a eternidade muda para sempre. O já dele carrega poder criativo. Ele não apenas antecipa o futuro, ele o cria no momento em que fala. Talvez você ainda não veja, talvez o cenário ainda pareça igual, mas a fé não espera ver para acreditar. Ela acredita para poder ver. E o Espírito Santo está dizendo: já começou, já está acontecendo, já está se movendo. O céu já decidiu, o milagre já foi liberado. O seu nome já foi mencionado diante do trono. A resposta já está a caminho e no mundo espiritual já foi entregue. O que resta agora é você se alinhar a essa verdade.
Viver como quem já recebeu. Orar como quem já agradece. Caminhar como quem já venceu. Porque a palavra já não vem para te confortar enquanto você espera. Ela vem para te despertar para o que está acontecendo neste momento. Receba essa palavra. Declare-a sobre a sua vida. Repita-a sobre cada área estagnada, sobre cada promessa adormecida, sobre cada oração antiga. Já. Porque quando o Espírito Santo fala essa palavra, ela não é apenas um som. Ela é o mover de Deus invadindo o seu agora.